Fala nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. Estamos chegando para mais um vídeo gravado para vocês e, claro, para a gente atualizar tudo que vem acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo, nosso compromisso com vocês aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Notícias que não são boas, notícias que não são legais, que deixam o torcedor rubro-negro chateado, extremamente chateado, e a gente vai debater aqui com vocês, a gente vai trazer, vai informar e vocês vão comentar aí embaixo no chat com a gente, aí vão comentar embaixo do vídeo para a gente poder entender o pensamento do torcedor rubro-negro. Beleza? Mas antes, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição para a gente poder continuar na nossa crescente, continuar na nossa caminhada e ter vocês junto com a gente. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, até mesmo para que esse vídeo chegue a mais pessoas, a nossa cobrança, a nossa chateação cheguem em outras pessoas que tem que chegar e todos sintam a insatisfação do torcedor rubro-negro neste momento, tá? Compartilhe aí então com os seus amigos rubro-negros, com todo mundo, porque eu vou trazer aqui, óbvio, não tem como falar de outra coisa, não existe a possibilidade da gente gravar um vídeo hoje e não falar sobre o Pedro. Ontem o Flamengo informou que o Pedro vai ter que passar por cirurgia. Nós fizemos um vídeo ontem, assim que saiu a notícia, tá aqui, e você pode conferir, vai aparecer no final do vídeo, vai aparecer aqui no card, você pode conferir também, falando sobre essa chateação, esse problema grave dentro do Flamengo, no meu ponto de vista. Porque o Pedro não foi da noite pro dia que aconteceu esse problema. E ó, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, hein, que muita gente não está se ligando, e que se acontecer, o Pedro não está errado em buscar. O Pedro já passou por um procedimento de cirurgia no Fluminense, com problemas lá no departamento médico do Fluminense, e processou o departamento médico do Fluminense, processou o Fluminense por conta disso. Em 2018, Pedro passou por esse procedimento, que afastou ele dos gramados, ficou um bom tempo até ele fazer a cirurgia, e um bom tempo depois também afastado, e o Pedro, por erro médico, o Pedro fez isso. Não se espantem se o Pedro não quando estiver no Flamengo, mas quando sair, ele buscar o direito dele, porque ele não vai estar errado no meu ponto de vista, o que foi feito, da forma que deixaram, não vou dizer nem que foi feito, mas que deixaram as coisas acontecer, né? Que deixaram as coisas caminhar, ele está no direito de buscar o que ele quiser, sim, no meu ponto de vista. Quero saber o que você pensa, comenta aqui embaixo para saber a sua opinião. Eu vou explicar aqui para você a cronologia, como que aconteceu, porque muita gente não está se ligando, muita gente não está prestando atenção. A reportagem do Lance traz a informação de que o Pedro consultou um médico particular sobre orientação do Flamengo, tá? E que entre a pancada sofrida no joelho direito e a confirmação que passará por cirurgia, Pedro realizou 2 exames de imagem e consultou-se com o médico que operou ele em 2018. Então, lembrando que é o seguinte, no dia 13 de outubro, o Pedro ele sofreu essa pancada no joelho no jogo contra o Juventude. Logo depois da partida, o Flamengo informou que o atacante seria reavaliado no dia seguinte, no dia 14. No dia 14, o Flamengo soltou uma nota informando aos torcedores o seguinte, no dia seguinte da pancada, Flamengo, o Pedro se representou melhor, realizou o trabalho regenerativo e tratamento no joelho direito. Contudo, o exame de imagem foi realizado e apontou edema ósseo no joelho direito da pancada. No dia 16, o Flamengo jogou contra o Cuiabá e o Pedro ele foi relacionado. Aí no dia 17, ele jogou contra o Cuiabá, o Flamengo jogou contra o Cuiabá. No dia 16, saiu a relação, o Pedro estava relacionado para o jogo, porém ele foi retirado em cima da hora da partida e não jogou a partida, dizendo que o Flamengo informou que ele estava com dores no joelho e não teria se recuperado a tempo e queria no dia seguinte, no dia 18, passar por uma nova reavaliação no CT. E aí passou por uma nova reavaliação, a princípio, a informação do Flamengo não apontou problema nenhum. Quando foi relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, quando o Pedro entrou, inclusive ele fez o gol, né? Entrou na partida, segundo tempo, no lugar do Gabigol, que saiu com problema, a gente vai falar já sobre o Gabigol também, e ele entrou e fez o gol de pênalti, o que empatou, deu um empate para o Flamengo em 2-2 na Arena da Baixada. Mas nesse jogo,
O próprio Pedro falou o seguinte: consegui vir, tomei a pancada muito forte. O Flamengo pede isso, jogar no sacrifício. Então Pedro afirmou que ele jogou no sacrifício contra o Atlético Paranaense. Quando foi no dia 23 de outubro, no Fla-Flu, o Pedro não jogou. Ele sequer foi relacionado para essa partida. Realizou um novo exame e foi orientado, segundo o lance, foi orientado pelo Clube de Regatas do Flamengo a procurar o médico que operou ele em 2018 para avaliação. E aí, quando foi ontem, o Flamengo informou que o Pedro confirmou lesão no menisco e teria que passar por cirurgia. Bom, essa cronologia e essa informação do lance que o Flamengo tinha orientado o atleta a procurar o médico. Já a informação do Pedro Ivo, do ESPN, que o jogador ficou muito descontente, que inclusive o Pedro exigiu que o Flamengo comunicasse da cirurgia, que o Flamengo estaria segurando a informação, e o Pedro exigiu que ele comunicasse e o Flamengo comunicasse e deixasse claro. De acordo com a apuração do Pedro Ivo de Almeida, jornalista da ESPN, o clube não informou o exame do Pedro após a vitória sobre o Juventude por 3-1 e segurou até onde conseguiu a informação. Isso já é informação do Pedro Ivo, diferente daquela do lance. Ele segurou a informação da cirurgia do atleta. E isso só ocorreu após uma pressão do próprio camisa 21. O Flamengo diz que participou em conjunto da decisão da cirurgia, mas foi Pedro quem decidiu ir atrás de um profissional de fora e optou pelo processo cirúrgico. O clima não é dos melhores no ninho do urubu. Pedro não estava contente com o desenrolar da situação, procurou um médico particular para saber mais sobre as dores que vinha sentindo. Este profissional particular solicitou um novo exame e viu uma lesão no menisco. É o próprio médico Dr. Luiz Antônio Vieira que vai realizar a cirurgia hoje, 7 horas da noite. Então, são duas informações diferentes. Uma dizendo que o Flamengo participou de tudo, tal, do lance, que o Flamengo participou, que o Flamengo orientou, em comum com o atleta. E outra informação dizendo que do Pedro Ivo, da ESPN, dizendo que o Flamengo segurou o máximo, não queria passar informação, não queria falar sobre cirurgia, não queria falar com o atleta, segurou o atleta descontente, exigiu e foi lá e procurou o seu médico particular. Existe um problema aí, existe sim. E o departamento médico do Flamengo tem que vir a público e tem que falar o que aconteceu. Para isso, o Marcos Braz ele terá uma reunião hoje com o departamento médico para entender o que aconteceu, para saber o que aconteceu. Toda segunda-feira o Marcos Braz está no Ninho do Urubu e dessa vez ele vai com o propósito de entender o que aconteceu para tomar as medidas. E tem que ser tomada, espero que tome as medidas plausíveis para acabar com essa situação. A maior preocupação do Flamengo é o jogo de quarta-feira, não criar aquela crise, mas uma coisa é não criar crise, outra coisa é passar a mão na cabeça. Não tem que criar crise, ok. Não quer criar crise por causa de quarta-feira? Ok, mas tem que ser resolvido, tem que ser punido o problema, advertido, enfim, o que tiver que ser feito. Mas tem que tomar uma solução, porque essa lesão é igual ao que aconteceu com o Thiago Maia, é reincidente, não é a primeira vez que acontece isso no Flamengo, tá? E tem sim que apurar os seus devidos responsáveis por essa situação do Pedro, que pode, se tudo correr bem, voltar para a final da Libertadores, mas se tudo não correr, pode ficar fora, inclusive, da final da Libertadores. Beleza? Então, Marcos Braz hoje vai estar no Ninho do Urubu. Espero, mais tarde a gente vai ter informação, a gente vai postar mais vídeo aqui para você à noite e a gente vai atualizar vocês sobre essa situação, o que ficou resolvido. Bom, o fato é que hoje o Flamengo se representou, vai se representar daqui a pouco, 2h30 da tarde, no CT do Ninho do Urubu, e o Bruno Henrique e o Gabigol treinaram para poder jogar a semi, o jogo de quarta-feira. Os atletas ganharam folga ontem, os atletas do Flamengo, que não tinham problema nenhum, só os atletas com problema, com lesão. Engraçado, a gente faz o vídeo, agora é só falando de lesão no Flamengo. Cara, é brincadeira, tá? Tem muita coisa errada aí em relação a isso, tem que ser resolvido. Então, o Bruno Henrique e o Gabigol estiveram ontem no Ninho do Urubu, fizeram um trabalho lá com bola, fizeram tudo que tinha que fazer. O Bruno Henrique está muito bem, muito possivelmente o Bruno Henrique já está 100% certo de estar de volta na quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Gabigol ainda vai passar por algumas reavaliações pequenas, mas as chances são grandes, ainda mais com o Pedro não estando apto para essa partida. Davi Luiz é outro jogador que está muito bem, voltando muito bem, só que ele não está inscrito
na Copa do Brasil, e por isso Davi Luiz, obviamente, não será relacionado para essa partida. Com a volta de Bruno Henrique, com a volta do Gabigol, com a ausência do Pedro, com todas essas situações, lembrando que a Arrascaeta é outro jogador também que fez um trabalho com a fisioterapia do Flamengo ontem, mas segue longe de voltar a jogar. Vamos ver aí se o Flamengo vai fazer algum planejamento para colocar ele contra o Atlético Mineiro. Sendo isso, o provável time do Flamengo para enfrentar o Atlético Mineiro vem com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio e Léo Pereira na zaga, Felipe Luiz volta lateral esquerda, Willian Arão, Andreas Pereira, Vitinho ou Thiago Maia, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol. Esse é o provável time. Renato recebendo aí jogadores importantes para essa partida contra o Atlético Paranaense. Beleza, galera? Essas são as informações. Não tem jeito, tem que falar de lesão. É o que a gente precisa esclarecer aqui com vocês. Peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, deixar o seu like, compartilhar. Saudações rubro-negros.